Jesus, que está, Pai, o teu filho, Jesus. Que hoje, Deus, irá, Senhor, pregar a tua palavra. Deus usa, Pai, como nunca tu usaste aqui na terra. Ah, Senhor, coloca na sua boca palavras, Pai, inspirada pelo Espírito Santo. Que nesta noite, ó Deus querido, o teu servo, através das suas palavras, vem impactar a tua igreja, meu Senhor. E tu possa encher nós da tua unção, da tua graça. E assim, Pai, fala conosco. Não o que queremos, Senhor, mas o que tu queres nesta noite, que nós ouvimos, Pai, a tua palavra. E assim, Pai, eu te peço em teu nome e te agradeço. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de alegria, né, irmãos, nós estarmos juntos, servindo a Deus nessa noite maravilhosa. Amém. Como já foi dito, né, Deus marcou um encontro com você. Amém. Você não veio aqui por acaso. Você veio porque Deus lhe trouxe, irmãos. Louvado seja Deus. Tem uma mensagem da parte de Deus ao coração da igreja. Sabemos, né, da responsabilidade de ministrar aos irmãos, porque Deus, Ele julgará todas as coisas. Amém? Temos que ter, de fato, a direção do Espírito Santo para ministrar a palavra de Deus. Amém? Sem demora, eu quero convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e versículo 30. Amém? 30, 31. Nós vamos estar lendo nessa noite. Enquanto o irmão põe a biografia, louvado seja Deus. Para quem não me conhece, né, eu sou nascido, irmãos, no município de Itapiranga, Amazonas. Amém? Só nasci, sou criado às margens do rio Uatumã. Falo com muito orgulho. Amém? E aos 12 anos de idade, Deus me trouxe para residir na Vila de Balbina, entre os meados, né, de 1990 a 1992. Também morei na comunidade Fé em Deus. Está aqui com o nosso amigo Alfredinei, né? A gente se conhece de muito tempo já. Ninguém é tão velho assim, né, irmão? Mas aproximadamente uns 30 anos. Amém? E aqui está o vosso servo nesta noite para servir. Amém? Todos encontraram, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31, que diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Amém? Louvado seja Deus. Aí por um instante, a sua Bíblia na cadeira, vamos orar uma vez mais, né? Nós sabemos que a oração nunca é demais. Amém? O crente, né? A oração para o crente é sem cessar. Amém, irmãos? Como o apóstolo Paulo disse, né? Louvado seja Deus. Deixe sua bolsa, feche seus olhos, eleve o seu pensamento uma vez mais e atraia a presença de Deus nesta noite sobre a sua vida. Amém? Pai, nesta noite, Senhor, nós pedimos a tua misericórdia. Pedimos, Senhor, nesse momento, que o Senhor me use como instrumento vivo, meu Deus, para a tua igreja, para a tua casa nesta noite, Senhor, e me toma nas tuas mãos e acerta o alvo, Senhor, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Louvado seja Deus. Tome seu assento. Aleluia, louvado seja Deus. Fosse dar um título a esta mensagem, eu daria: é o tempo de Deus versus o tempo do homem. Amém? Louvado seja Deus. Nós estamos diante de um texto sagrado, ao qual o apóstolo Paulo, já pregando, ministrando a palavra de Deus, né? Ele teve muitos embates, muitas guerras, muitas lutas espirituais, mas contudo, de todas elas, Deus deu a ele vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E ele chegou em um lugar, né,
mais precisamente na Grécia, na sua capital, Atenas, amém? E ele chegou em um lugar naquela cidade, irmãos, onde ele ficou olhando. Se você ler todo o texto, você vai ver que Paulo, ele ficou perturbado em seu espírito de ver tanta idolatria naquela cidade, né? Ele saiu andando, observando vários santuários ali naquele local, e ele não via nenhum santuário voltado para Deus. Acredito eu que ele estava próximo a se retirar daquele local, quando ele observou um santuário escrito ao Deus desconhecido, amém? E quando ele se aproximou daqueles homens, irmãos, que a Bíblia Sagrada diz que eles não se ocupavam de outra coisa, a não ser de ouvir e falar uma doutrina nova, um ensinamento novo. Esses homens eram homens filósofos, epicureus, né? Estoicos, eram homens estudados, formados ali, mas contudo, eles viviam na ignorância dos seus sentidos, não tinham conhecimento do Deus eterno, do Deus vivo. Mas Paulo, conversando com ele, o apóstolo Paulo começou a expor, né, Deus para eles. O apóstolo Paulo começou a mostrar, por intermédio da pregação, o Senhor Jesus Cristo a eles. E Paulo começou a dizer: olha, não tenham cuidado que a divindade seja na forma de prata ou de ouro, porque nós somos a geração desse mesmo Deus, ao qual eu prego para vocês. Eu andando no meio do santuário de vocês, observei um santuário que estava escrito ao Deus desconhecido. Este mesmo é que eu prego nesta noite. E ele, irmãos, chegou bem exatamente nesse versículo de número 30, ao qual nós acabamos de fazer a leitura aqui, e disse: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Louvado seja Deus. Aleluia. Esse tempo é o tempo que nós vamos entrar nele um pouco, irmãos, aqui para meditar, para sabermos quem é Deus na nossa vida e o que Deus ele fez em prol da humanidade ou do homem. Nós sabemos que por intermédio de um homem só, Adão, ele fez toda a geração dos homens. E cada homem que passou na face da terra teve um tempo determinado, porque isso foi determinado por Deus, para que cada um vivesse o seu período, a sua geração, independente do que o homem houvesse feito na sua geração, no seu tempo, isso seria levado diante de Deus. Mas Deus, irmãos, falando a respeito desse tempo aqui da ignorância, essa palavra tempo, eu fui buscar ela. Esse tempo se relaciona ao tempo cronos, né, que é o tempo do homem, o tempo cronometrado, é o tempo que inicia e termina, é o tempo que passa, é o tempo que finda, que acaba. E Deus, nesta noite, irmãos, trouxe você com toda a certeza para que você saiba que você tem um tempo determinado. E o conselho de Deus dentro desse tempo para nós nesta noite é: se arrependam, porque é chegado a nós o reino de Deus. Aleluias, louvado seja Deus. E todos os homens na face da terra, desde Adão, passando por Noé, Abraão, Moisés, todos os homens que foram levantados por Deus, irmãos, tiveram um tempo com Deus e um período com Deus. E de todos esses momentos que o homem teve na terra, Deus de alguma forma, ele se manifestou ao homem. De alguma forma, ele se apresentou ao homem. Mas esse tempo, o Cronos, que é o tempo da ignorância, né, que é o tempo da falta de conhecimento, e principalmente das coisas divinas, é o tempo ao qual eu passei, né, nesse tempo eu fazia o que eu queria, irmãos. Eu saía, eu voltava, né, às perversidades. Eu não tinha conhecimento das coisas de Deus, das coisas divinas. Mas enquanto nós estamos nesse período, Cronos, que inicia e termina, é o tempo que Deus está nos céus, observando a cada movimento aqui na terra. Nós, irmãos, dentro desse tempo,
nós fazíamos coisas terríveis, né? Acredito que esses homens aqui, irmãos, eles estavam adorando aquelas imagens porque eles não tinham conhecimento de Deus. Até esse momento que o apóstolo Paulo chegou e pregou a palavra para eles. O próprio apóstolo Paulo, ele também teve esse tempo de ignorância, né, o qual ele perseguiu a igreja de Deus, matando e colocando na prisão os servos do Senhor. Mas contudo, irmãos, observem que o Senhor, ele é misericordioso, amém? Irmãos, não tem ninguém, escute isso, não tem ninguém na face da terra que passe por esse tempo e morra, né, e saia desse mundo sem ouvir a palavra de Deus. Se Deus não levar um profeta, se Deus não manifestar alguém diante de você para falar do seu amor, Ele vai te visitar em sonhos. De alguma forma, Ele vai se apresentar a você, para que você também tenha a escolha, para que você faça a sua escolha, de servir a Deus ou de continuar no Cronos, no tempo da ignorância. O apóstolo Paulo não forçou nenhum desses homens aqui, mas ele pregou e houve uma divisão ali, porque uma parte acreditou e uma parte não acreditou. Nós lemos aqui que esses homens, quando ouviram o apóstolo Paulo falar da ressurreição, eles se levantaram e falaram a Paulo: olha, nós te ouviremos outra vez acerca disso. Ele fala de deuses estranhos. Então eles não acreditavam em Jesus, eles não acreditavam na ressurreição. E até hoje nós encontramos pessoas andando por este mundo que não conhecem Jesus e muito menos crê em ressurreição, irmãos. Mas chegou o tempo em que Deus se manifestou a nós, para que através da nossa vida nós pudéssemos pregar a essas pessoas. Você que está aqui nesta noite, que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, você se tornou um libertador, um pregador de boas novas. Você se tornou uma luz, você se tornou um sal, você se tornou algo alinhado com o céu para levar a verdade de Deus àqueles que não conhecem a Deus. E lembro neste momento do nosso pai da fé, no seu tempo de espera, quanto foi angustiante para ele esperar. Mas nós lemos no capítulo 15 de Gênesis, Deus fazendo a ele uma promessa, dizendo que daria a ele um filho, para que fosse herdeiro dele. No tempo de espera dele, irmãos, ou seja, no tempo que ele não tinha conhecimento da promessa, o que foi que ele fez? Ele engravidou a sua serva, amém? O tempo que ele não conhecia as promessas de Deus, é o tempo da ignorância. Então, dentro desse tempo, em muitos momentos, nós não conseguimos esperar a manifestação de Deus e começamos a tomar certas atitudes nas nossas vidas, que nos levam a errar muito, irmãos. Dentro desse tempo, Cronos, nós tomamos decisões que em muitos momentos nos levam para dentro de um calabouço, ao qual nós ficamos presos lá. Me lembro do profeta Elias, entrou na caverna e ficou o tempo. Me lembro do rei Davi, que também entrou numa caverna, na caverna de Adulão, e passou um tempo. Quantos de nós, dentro desse tempo de espera, nós tomamos decisões e ficamos aprisionados em alguma coisa? Mas o que a igreja não conhece é que existe um outro tempo, que é o tempo Kairos. É o tempo de Deus. É o tempo, é o momento certo ou o momento oportuno de Deus, irmãos. E eu creio nessa noite
que chegou o tempo oportuno de Deus na sua vida. Amém? Chegou o tempo Kairos na tua vida. Amém? Chegou o tempo em que tudo que aconteceu no tempo da ignorância ficou para trás. Deus está colocando hoje uma divisão entre teu tempo Cronos ao tempo Kairos, porque é novidade de vida na sua vida. Quem crê, irmão? Quem pega essa palavra? Porque está vindo o tempo de Deus, não somente, irmãos, para a tua vida, mas também para a tua casa, a tua família, para os teus negócios. É o tempo de visitação de Deus. Irmão, o tempo Kairos é o tempo, é uma ocasião indeterminada no tempo em que algo especial acontece. É o tempo de Deus onde algo maravilhoso acontece. Se você ler o capítulo 21 do mesmo Gênesis, você vai ver que Deus visitou Sara. E Deus deu a ela um filho, o filho da promessa. Ela sorriu, ela se maravilhou, ela sentiu prazer, ela sentiu gozo, alegria, ela sentiu tudo aquilo, irmãos, que ela não havia sentido no tempo da ignorância. Talvez você não esteja entendendo. Eu não sei por quanto tempo você está esperando o tempo Kairos de Deus na sua vida. Não sei por quantos anos Deus te falou algo, ou você vem esperando uma promessa que você ouviu da parte de Deus. Talvez já foi, já voltou, né? E já foi de novo e voltou de novo. É porque o lugar da visitação de Deus, irmão, na sua vida é aqui. Assim como a mim, que Deus trouxe de outro lugar para cá, irmãos, tem muitos outros que Deus trouxe de longe para visitar aqui na Vila de Balbina. Amém? Aqui na Vila de Balbina vai chegar o tempo de cantar na sua vida. Aqui na Vila de Balbina vai chegar o tempo em que você vai olhar para trás e vai dizer: meu Deus, parece tanto tempo, mas o poder de Deus, a visitação de Deus vai ser tão tremenda na sua vida que você não vai lembrar do tempo da ignorância. Você vai saltar de alegria, de prazer, de regozijo. Quem crê, irmão, nessa palavra? Louvado seja Deus. Quem pega essa palavra? É um tempo de Deus para esta igreja, irmãos. É o tempo Kairos de Deus para esta igreja, para esta casa. Vem um novo tempo. Quando eu me sentei aqui, irmão, sobre esse púlpito, Deus, Ele me mostrou uma roda gigante. E chegou o tempo dessa roda girar. Chegou o tempo dessa roda girar. Chegou o tempo Kairos para esta igreja. Chegou o tempo de Deus para esta igreja. Louvado seja Deus. Eu quero profetizar nesta noite sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu não sei por quanto tempo você vem esperando, mas chegou o tempo de Deus visitar a tua vida. Louvado seja Deus. Chegou o tempo de Deus te levantar com poder e grande glória. Eu não sei por quantas vezes você desistiu, você parou, você entregou cargo, você deixou de servir ao Senhor, mas Deus está dizendo nessa noite que vai restaurar o tempo perdido na tua vida. Amém? Quem crê, irmão, nessa palavra? Deus está dizendo que vai restaurar o tempo perdido na tua vida. Amém? O tempo que você ficou parado, o tempo que você ficou estagnado, pensando. Quando Deus visitou Abraão, irmãos, a Bíblia diz que tanto ele quanto Sara, sua esposa, já não tinham mais o costume. Ou seja, Abraão estava só esperando a morte. Abraão talvez já não esperava mais a visitação de Deus. De repente, o de repente de Deus, irmãos, o porém de Deus, o mais de Deus, ele muda a cativeira. O porém de Deus, irmãos, se você esteve embaixo, você vai estar por cima. Quando o porém de Deus chegou na vida de José, irmãos, tirou ele direto da prisão e sentou ele no trono. O porém de Deus, irmãos, quando chegou na vida de Davi, tirou ele de ser
um fugitivo, um perseguido, e sentou ele em um trono para reinar. Quem está preparado para reinar aqui, irmãos? Quem está preparado para reinar aqui? Quem está preparado para assumir daqui por diante a posição que Deus tem para você? Mas Deus, Ele deixa um aviso: não haja tolamente novamente. Ele vai te levantar. Ele vai te pôr na posição ao qual Ele separou para você. Porque o tempo de Deus chegou na tua casa. O tempo de Deus chegou na tua vida. O tempo de Deus chegou em você, irmãos. Louvado seja Deus. É uma ocasião especial que vai acontecer na sua vida. Eu não sei se você está buscando um casamento. Eu não sei se você quer abrir um empreendimento. Não sei se você está pedindo uma bênção material de Deus. Eu não sei se você está pedindo um valor financeiro de Deus. Mas Deus está me dizendo para falar para você nesta noite que o tempo de Deus chegou. Ele vai visitar. Ele vai visitar. E quando Deus chega, irmãos, na vida daquele que esperou, o tempo oportuno de Deus, irmãos, Ele acelera as coisas. Quem crê nessa palavra, irmãos? Ele acelera. E o tempo que você passou 5 anos, 10 anos ali, Ele vai trazer em 1 ano, em 2 anos, e vai acontecer na tua vida. Porque Deus acelera. De repente, vão olhar e vão ver você. Meu Deus. Vocês vão ouvir como eu ouvi hoje aqui, irmãos, da onde você veio. Amém? De tão esplendor, de tanta luz sobre você, de tanta glória de Deus sobre você. É porque é o tempo de Deus, irmãos. O choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. O choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ele vem ao amanhecer. O tempo da ignorância passou. O tempo Kairos chegou na tua vida. É algo especial que Deus preparou para você. É algo especial que Deus vai entregar nas tuas mãos. E a partir desse tempo, irmãos, a partir desse momento, você vai andar com um gozo no coração tão grande que você nunca sentiu antes. Porque Deus vai acelerar as coisas na tua vida. Deus, Ele vai acelerar todos os pedidos que você tem feito a Ele. E o Senhor vai trazer pronto para você. Quem lembra do de repente de Deus? De repente do céu veio um som veemente e impetuoso e encheu toda a casa. E todos que estavam ali foram visitados por Deus. Todos. Talvez o homem olhou para você e não deu a mínima. Talvez a oportunidade que era para você, o homem não deu a mínima. Mas Deus está dizendo: te acalma, porque eu estou te visitando nesta noite. Te acalma, porque eu estou preparando o banquete para você. Eu vou trazer pronto para você. É o tempo de Deus na nossa vida, na tua casa, na nossa igreja. O Senhor vai fazer grandes coisas nesse lugar. O Senhor vai fazer movimentos grandes aqui nesse lugar. O Senhor vai fazer coisas grandes neste lugar e por intermédio da tua vida. Aleluias. Eu vejo pelo Espírito de Deus, irmão, nesta noite, Deus fazendo uma movimentação grande na vida de irmãos aqui dentro. Eu vejo Deus, irmãos, abrindo portas para irmãos aqui. Eu vejo Deus mudando irmãos de lugar. Eu vejo irmãos recebendo a oportunidade de Deus aqui para liderar um departamento. Eu vejo irmãos recebendo convites para ministrar a palavra. Eu vejo irmãos indo
em direção à capital, irmãos. Eu vejo irmãos indo em direção à capital. Porque o mover de Deus é o tempo kairós de Deus na tua vida. Quem crê, irmãos, assim? Eu vejo portas de faculdade se abrindo aqui dentro. Louvado seja Deus. Eu ouço Deus respondendo, irmãos, a tua oração, a tua petição. E Deus, Ele vai cumprir, porque tu foste fiel. Ele está dizendo, tu foste fiel no pouco serviço, sobre o muito Deus te colocará. Tu foste fiel com o mínimo, mas sobre o muito Deus te colocará. Porque Deus acelera, irmãos. Porque Deus transforma. E agora Ele não se chama mais Saulo, Ele se chama Paulo. Agora ela não se chama mais Sarai, ela se chama Sara. Ele não se chama mais Abrão, ele se chama Abraão, pai de multidões. Porque Deus, quando vem, irmãos, Ele traz muito. É o muito de Deus sobre a tua vida. Quem está pegando, irmão, essa palavra aí? É o muito de Deus sobre a tua casa. É o muito de Deus transbordando, a medida transbordada sobre a tua casa. Aleluias, louvado seja Deus. É o muito de Deus sobre a tua vida. Eu vejo, irmãos, aqui pelo Espírito de Deus, salários dobrando aqui, ó. Dobrando, salário dobrado aqui, ó. Deus está mostrando aqui dentro, irmãos. Aleluias. Louvado seja Deus. É o muito de Deus, irmão, não se espante. O apóstolo Paulo não tinha costume de sair de Jerusalém. De repente ele estava pregando para a Ásia toda, a Ásia Menor. Ele pregou, irmãos, para muitas nações. Talvez você olhe para os recursos que estão nas tuas mãos hoje. Você olha para a conta bancária. E você diz, Senhor, eu não tenho condições de chegar até na capital. Mas Deus está dizendo que nações irão receber a tua visita. Que lugares distantes vão receber a tua visita, porque não é você, é Deus que transforma, é Deus que muda os tempos. Então Deus está entrando nesta noite, dentro desta igreja, para mudar cativeiro de muita gente que está aqui dentro. O Senhor está entrando nesta noite para mudar o cativeiro. Aleluia. Eu vejo a mão de Deus, irmãos, tirando você desse calabouço de sofrimento nesta noite. Mas Deus está falando para alguém aqui dentro: espera, não tenha pressa, porque no tempo da nossa pressa nós fazemos besteiras. Espera, no tempo da espera te humilha, no tempo da humilhação Deus ele vai te preparar. No tempo da humilhação Deus ele vai estar te capacitando. No tempo da humilhação Deus ele vai estar te formando. Deus ele está preparando gente aqui, irmãos. Deus ele está preparando irmãos aqui. Talvez você não está ainda no topo dessa empresa, porque Deus ainda está te preparando. Não veio muito, as portas não abriram dos céus sobre o teu empreendimento ainda. É porque Deus está te preparando para você receber muito de Deus. Quem crê, irmão, que Deus está visitando aqui? Amém? Eu estou me lembrando de um testemunho de um milionário, irmãos, que tinha ou tem em todos os estados brasileiros açougue. Ele vendia, e de repente tudo foi tomado dele.
o poder judiciário embargou e tomaram dele. E ele ficou sem, era dele, ele que iniciou. Isso aqui, irmãos, é forte. E ele ficou desesperado, ele tentou buscar socorro em advogado, em juiz, mas nada resolveu. Porque na minha Bíblia está escrito que porta que Deus abre, ninguém fecha. E porta que Deus fecha, ninguém abre. Louvado seja Deus. E ele se mexeu para todo lado. E a família começou a passar necessidade. E na mão dele restou 6 mil reais. Homem que tinha costume de fazer investimento de 1 milhão de reais. E ele começou a se desesperar. E de repente, eureka, a luz de Deus veio sobre ele. Deus disse: faz um jejum. E ele abriu um jejum de 3 dias. Senhor, por que está acontecendo isso? Começou a indagar a Deus: Deus, por que isso na minha vida? Deus, por que isso na minha vida? Deus, de repente eu tinha tudo, agora eu não tenho nada. O Senhor disse para ele, mostrou para ele em visão o mundo para ele. E disse: Senhor, mas como está fechado, está bloqueado isso, tudo isso. E Deus respondeu para ele o questionamento dele. Deus disse: para abrir esse bloqueio é necessário, usa a chave. Ele disse: mas que chave, Senhor? Deus disse: esse tempo todo tu teve muito, esse tempo todo eu te dei com abastância, mas nesse tempo de ignorância, o medo de conhecer o muito de Deus te privou de ter mais de mim. E Deus disse a ele: a chave é o dízimo. Deus está falando com alguém aqui, irmãos. E o valor que ele tinha, ele não fez outra coisa, ele correu na casa de Deus, fez o voto e entregou. Quando ele entregou, irmãos, dentro de 7 dias, tudo que ele havia perdido foi restituído a ele novamente. Louvado seja Deus, porque a nossa fidelidade com Deus, o nosso compromisso com Deus, vai manifestar a mão de Deus para destrancar a janela do céu, e o muito vai vir sobre a nossa vida. Quem pega essa palavra? Talvez o teu empreendimento não foi para frente porque você tem sido infiel no pouco. Louvado seja Deus. Talvez a visitação de Deus ainda não veio sobre a tua vida, o tempo Kairos de Deus não veio sobre a tua vida, porque você está sendo infiel para com Deus. Louvado seja Deus. Deus está mandando dizer nesta noite que se você crê nas promessas dele, na palavra dele, ele vai mudar o teu cativeiro. Louvado seja Deus. E ao invés de um empreendimento, ele vai te dar 2, ele vai te dar 3, ele vai te dar 4, ele vai abrir a porta, porque todas as vezes que Deus abriu a porta para você, você sempre negou, você sempre foi infiel, diz o Senhor nesta noite. Mas para você que está sendo fiel, as portas do céu, as janelas do céu irão se abrir. Aleluias, aleluias. Irmãos, para quem não pode receber essa palavra, que não receba, amém? Mas para quem pode receber, que receba essa palavra. Deus está querendo te visitar, irmãos. Tem bênçãos no reino espiritual presas que Deus me mostra nesta noite, que estava vindo na tua direção, irmãos. Aleluias. Bênçãos espirituais que estava vindo na tua direção, de repente parou. De repente Gabriel parou e olhou para o céu e recebeu uma ordem dizendo: volta. Mas Deus está dizendo que a chave está nas tuas mãos, que a chave está nas tuas mãos para destrancar. E quando você destrancar,
o céu vai se abrir sobre a sua vida novamente, amém? E Deus está multiplicando aqui, irmãos, amém? Porque tem irmão que está recebendo essa palavra nesta noite, amém? E Deus já está dizendo que a vitória está vindo, que a vitória vai chegar, que o muito de Deus vai chegar, porque é o tempo de Deus na tua vida, é o tempo de Deus na tua casa, louvado seja Deus, é o tempo do Senhor e as coisas vão acelerar, louvado seja Deus. Deus, irmãos, ei, escute isso. Deus, Ele te deu o empreendimento, mas Ele não disse para você tomar de conta. Por quê? Porque a promessa dEle sobre a tua vida não é ficar dentro do empreendimento, é ir pelas nações pregando. E o teu empreendimento tem tomado o tempo que era para você estar depositando aos pés do Senhor, pregando o Evangelho, louvando o Evangelho. Quantos convites estão por vir sobre a tua vida? Mas se eles viessem agora sobre a tua vida, você não estaria pronto para ir atender o convite, porque você está ocupado com um serviço que não era para você estar fazendo. Irmão, o que é que eu faço? Pergunta de Deus quem é para te ajudar nesse empreendimento e põe lá. Porque enquanto você estiver fazendo para Deus, Ele estará fazendo para você. Enquanto você estiver envolvido na obra, Deus vai financiar as suas idas e voltas por intermédio do teu empreendimento. Quem pega essa palavra aqui, irmãos? Ei, não é o governo que vai te ajudar, não é o prefeito, não é o fulano, não é o ciclano, não é o vereador que vai te ajudar. Quem vai te levantar nesta terra se chama Deus, Jesus, Espírito Santo, louvado seja Deus. É Ele que vai financiar as tuas viagens, louvado seja Deus. É Ele que vai te levar para pregar, para ministrar. É Ele que vai te trazer de volta. É por isso que Ele está dizendo nesta noite: entrega nas minhas mãos, porque eu quero liberar as bênçãos sobre a tua vida. Aleluias. Enquanto Abraão murmurava, enquanto Abraão reclamava, o filho demorava para vir. Enquanto Jacó não conheceu a Deus, ele temia, ele tinha medo. Mas chegou um momento, irmãos, que não teve para onde ele fugir. E ele teve um encontro com Deus no Val de Jaboque. Foi lá que ele conheceu Deus verdadeiramente. Mas o homem era tão bravo que foi preciso Deus tocar na juntura daquele homem. Ei, não espera Deus tocar em ti, não espera Deus tocar na tua família, não espera Deus tocar no teu filho, não espera Deus tocar na tua saúde, não espera Deus fechar a porta para você reconhecer que a tua vida está nas mãos de Deus. Não espera chegar esse tempo, irmãos. Não espera chegar esse tempo. Porque Deus quer te dar muito. Se coloque de pé nesta noite. Louvado seja Deus. O tempo Cronos passou. E o tempo Kairos chegou. O tempo do homem está findando. Você que está passando e dizendo: Senhor, no próximo domingo eu vou e eu vou te aceitar. O tempo está passando, está acabando, a morte está rondando, a morte está procurando almas para tragar, e Deus está batendo na porta nesta noite do teu coração, dizendo: vem, filho, porque eu tenho um novo para ti, eu tenho uma nova história para ti, eu tenho uma nova direção para ti. Assim como tu és, eu quero mudar a tua história para que tu seja nas minhas mãos um vencedor. Louvado seja Deus. Quem é vencedor de Deus aqui, irmãos? Quem é vencedor de Deus aqui? Aleluias. Quem é vencedor de Deus aqui? Deus vai te visitar. O Senhor está te visitando. O Senhor está trazendo
sobre a tua casa, o muito. Louvado seja Deus. O pouco está caindo. Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos nesse momento. Abra seus olhos espirituais e faz uma breve oração para mim passar o microfone a quem de direito nesta noite. Amém? Feche seus olhos e abra seus olhos espirituais nesta noite. Pai, aqui está a tua igreja. Eu não conheço, Senhor, o coração de ninguém aqui, mas o Senhor conhece o coração da tua igreja. O Senhor sabe, meu Deus, o que cada um precisa, o que cada um necessita. Eu te peço, meu Deus, nesta noite, meu Pai, que tudo aquilo que estava preso seja quebrado nesta noite. Tudo aquilo que estava travado, Senhor, seja rompido nesta noite. Meu Deus, todo ferrolho que estava, Senhor, diante deste homem, diante deste casal, meu Deus, toda amarração que estava segurando, meu Deus, o ministério desta pessoa, a vida desta pessoa, seja quebrado agora. É uma ordem, seja quebrado agora, em nome de Jesus. Seja quebrado agora. Olha o Espírito de Deus te visitando aí. Olha o Espírito de Deus te tocando aí nesta noite. Olha o Espírito de Deus renovando as tuas forças aí nesta noite. Olha o Espírito de Deus trazendo os dons à tona nesta noite. Olha o Espírito de Deus abrindo a tua visão novamente. Olha o Espírito de Deus abrindo os teus ouvidos nesta noite. Olha o Espírito de Deus assinando o papel nesta noite. Esse é o Espírito de Deus, porque Ele obedece a voz do Pai Celestial. Amém? E vem a mão de Deus sobre a tua vida para melhor. E Deus vai te visitar com poder e grande glória. Dê um aplauso ao Senhor nesta noite. Louvado seja Deus.